Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia. Semana passada eu fiz um vídeo sobre o alho, como recuperar orquídeas usando alho. O vídeo foi bastante assistido, teve gente lá no começo do vídeo que falou assim que já fez esses testes com o alho e deu resultado. E devido à grande quantidade de gente que me pediu nos comentários aqui do YouTube, lá no TikTok, no Instagram e no nosso Facebook, para poder estar falando no vídeo de hoje como que podemos estar recuperando as nossas orquídeas com o uso do cravo da Índia, tá? Já temos bastante vídeos aqui no canal sobre o cravo da Índia, porém não tem esse daqui que vai ser feito hoje, ensinando vocês a recuperar as suas orquídeas com o cravo da Índia. Para quem não sabe, essa iguaria que está aqui na minha mão é das iguarias de cozinha mais poderosa que tem para o cultivo de orquídeas e outras plantas em geral. Então fique bem atento no vídeo de hoje, que você vai aprender a recuperar orquídeas usando o cravo da Índia. Para quem não sabe, pessoal, eu sempre gosto de explicar qual que é os nutrientes que tem esses compostos que eu uso aqui para poder fazer a aplicação nas orquídeas, tá? Porque lembrando, todo medicamento de farmácia é química. Em todo medicamento que tem em farmácia, a natureza também oferece para a gente. Então nós temos que saber fazer o uso. Existem muitas maneiras de usar produtos naturais nas orquídeas. Tem muitos mesmo, tá, pessoal? Então eu vou estar explicando aqui. O cravo da Índia, pessoal, ele é rico em lignina, é rico em minerais, cálcio, potássio, é rico em magnésio, é rico em zinco, sódio, cromo, cobre, cloro, ferro, manganês, beta-caroteno, provitamina A, também é rico em vitamina B6, é rico em piroxidina, vitamina B1, vitamina B2, a B3, é rico em vitamina E, alfa-caroteno, vitamina C e ácido fólico. Olha só, pessoal, o tanto de nutrientes que tem essa iguaria aqui. Então fique atento, porque sem mais enrolação, vamos logo para o nosso vídeo. Mas antes, eu peço por favor que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, se você não for inscrito, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Ative o sininho também, por favor. Qualquer dúvida pode estar deixando nos comentários, tá? Que eu respondo todo mundo. Então, pessoal, sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Ó, pessoal, os ingredientes que nós vamos precisar é bem simples, todo mundo tem em casa, não tem complicação. Uma colher pequenininha de cravo da Índia, aquelas colheres pequenininhas de chazinho, que é desse tamanhozinho, que dá o tamanho do dedo. A orquídea que nós vamos salvar, eu vou pegar essa daqui, que é uma catleia. Vocês podem ver que ela está verde, tem alguns brotinhos ali de gema, mas bem pequenininho, mas não importa, vai estar salvando do mesmo jeito. Vamos precisar de 400 ml de água, uma colher pequena de cravo da Índia e 1,5 litro de água limpa com um recipiente assim, tá? Para quem quiser, pode estar colocando aí também 2 litros de água. Nesse salvamento de hoje, pessoal, eu não vou utilizar o litro em cima como estufa, tá ok? Até porque eu vou fazer o teste hoje diferente. Eu vou tentar salvar essa daqui com o cravo da Índia sem colocar a estufa. Então vocês anotem aí a data de hoje, porque daqui 2 meses eu vou fazer outro vídeo mostrando se salvou ou não essa orquídea aqui, tá ok? Eu sempre uso colocando o litro em cima para servir de estufa. Porém nesse de hoje eu não vou usar, beleza? Pessoal, aqui o que nós vamos fazer? Vamos pegar os 400 ml de água, misturar com a colherzinha de cravo da Índia e ferver. Mas o que acontece? Aqui, pessoal, eu triturei o cravo da Índia, tá? Quem quiser triturar pode, mas quem não quiser triturar também não tem problema. Eu triturei para poder ter uma concentração melhor ainda, uma concentração mais forte, tá? Mas quem não quiser triturar não tem problema. Vocês vão misturar o cravo da Índia com os 400 ml de água e ferver. Hora que atingir essa tonalidade aqui, ó, já tá perfeita. Vocês retiram do fogo, deixa esse caldo aqui esfriar. Hora que esse caldo esfriou, você pode vir aqui no 1,5 litro de água ou 2, vai da sua preferência. Vocês vão estar pegando e jogando essa água com o cravo da Índia, misturando com 1,5 litro ou 2 litros de água. Antônio, por que tem que misturar com esse 1,5 litro ou 2 litros de água?
para a concentração não ficar muito forte, tá, pessoal? Se a concentração ficar muito forte, é perigoso matar a sua orquídea, vai agredir ela mais do que ela já está agredida. Vamos pegar a orquídea e deixar de molho, tá, pessoal? Não precisa ficar mexendo, só deixa ela aí de molho. Quem quiser segurar assim para ela ficar toda submersa também não tem problema, pode estar deixando. Pessoal, deixa aqui nos comentários, fazendo um favor, se vocês já sabiam dessa dica do cravo da Índia, e também comentem aqui qual que é o problema principal que você está tendo nas suas orquídeas, que eu vou estar fazendo um vídeo voltado para esses problemas que vocês tiverem. Lembrando que os comentários que mais tiver é o que eu vou estar fazendo o vídeo. Então senta o dedo aí nos comentários, coloque aí se é podridão, se é cochonilha, o que está te afligindo no cultivo de orquídeas, que eu vou estar fazendo um vídeo para ajudar vocês. Beleza? Então senta o dedo aí nos comentários. Pessoal, vamos estar deixando de molho aqui assim, cerca de 15 a 20 minutos, tá? Feito isso, cerca de 15 a 20 minutos aqui, nós vamos estar retirando a nossa orquídea daqui. Porém, pessoal, antes de retirar a orquídea, vou lembrar mais um detalhe. Vou estar fazendo um plantio para quem ficou até o final do vídeo. É um plantio que vai ajudar ela a enraizar e ficar muito bonita. Quando as nossas orquídeas começam a enraizar, é muito importante que o substrato que ela esteja plantado ou será plantada seja de agrado dela, que simule o habitat natural dela. Aqui eu vou estar usando esse vasinho transparente, que é feito com 1 litro de refrigerante. Furei bastante dos lados e aqui para poder ter uma boa drenagem. Sempre quando a gente for fazer esse salvamento, é importante que a planta tenha uma boa drenagem no substrato que ela será plantada. O substrato que eu vou usar, vou estar usando o famoso chips de coco. Para quem não sabe, esse daqui é feito do coco seco, tá, pessoal? Da casca do coco seco. E é um excelente substrato aí para vocês usarem nas suas orquídeas. Eu gosto muito aqui, tá? Aqui no meu cultivo de orquídeas, pessoal, eu uso bastante chips de coco, casca de arroz carbonizada e pedra brita. Para mim, é os principais substratos aí no cultivo de orquídeas. Beleza? Agora nós vamos retirar a orquídea que ficou 15 a 20 minutos, tá? Aqui de molho na nossa água com o cravo da Índia, que é riquíssimo em nutrientes e minerais para estimular o salvamento aí das orquídeas. As minhas abelhinhas aqui, vai para lá. Beleza, pessoal? Agora eu vou estar posicionando a câmera para vocês poderem entender o plantio. Mas antes, quando o vaso está assim, pessoal, eu sempre gosto de fazer uma camadinha, tá? Ali, o que é essa camadinha, Antônio? Essa camadinha que eu falo, pessoal, é forrar o fundo do vaso, tá? Para as orquídeas não ficarem expostas diretamente no plástico. Olha só, tá vendo? Eu vou colocar mais ou menos até aqui, porque é uma planta que não tem muita raiz, tá? Então vou estar colocando bastante. Olha só, só mais um pouco para poder deixar bacana aqui, para vocês poderem entender perfeitamente. Agora eu vou colocar a orquídea. Pronto, pessoal, fixei ela. Olha só, fixei ela, bem fixada. Vocês podem ver que ela ficou retinha, ó, no vaso. Agora o que nós vamos fazer aqui? Eu vou preencher as laterais delas com o substrato, para que assim ela se sinta firme no vaso. Ó, pessoal, uma dica muito bacana que eu vou passar agora para vocês é essa daqui, ó. Todas as vezes que vocês forem plantar orquídeas em vasos assim, faça com que a planta se sinta firme no vaso, tá? Porque se a sua planta se sentir firme no vaso, querendo ou não, ela sente, tá? A planta também sente, porque é um ser vivo, mesmo sendo uma planta, é um ser vivo. Então, ela se sentindo firme no vaso, ela vai se estimular rapidamente para poder estar se fixando e soltando as raízes. Ela vai sentir que está firme e vai estar soltando raízes para poder absorver os nutrientes do novo lugar que ela foi plantada, tá? Então, faça com que a sua planta se sinta firme no vaso. Não precisa apertar para matar a planta, tá, pessoal? Olha só, do jeito que está aqui, ó, a planta está firme, não está sufocada, como vocês podem ver aí, ó, não está sufocada. Eu vou girar bem com calma para vocês avaliarem aí, ó. Olhem devagar, qualquer coisa volte o vídeo. Pessoal, eu cultivo orquídeas há mais de 15 anos
eu aprendi a cultivar orquídeas assim, tá? Assistindo vídeo no YouTube, comprando alguns cursinhos básicos, tá? Não precisa gastar fortuna com cursos aí, só cursinhos básicos. Eu estou desenvolvendo bastante cursos, pessoal. Cursos aí por menos de R$50. Já fiz dois. Fiz um sobre enraizamento, que é muito importante nas nossas orquídeas terem raiz. E ontem eu criei um outro sobre estimular a floração das orquídeas. Caso você queira adquirir qualquer um desses dois cursos meu, de autoria minha, eu vou estar deixando o link na descrição, tá, pessoal? É só vocês clicarem no link e fazer a compra. Por menos de R$50 você vai aprender a enraizar orquídeas e fazer elas florescer. E eu dou 7 dias de garantia nos meus cursos, tá, pessoal? Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo aqui pelo YouTube. Antônio, eu comprei seu curso assim, assim. Eu vou estar te colocando aí em um grupo exclusivo do WhatsApp para quem comprar esses cursos. Ah, Antônio, mas como assim? A partir do momento que você adquirir um dos meus cursos, você pode estar vindo aqui nos comentários e me marca o meu nome e fala: Antônio, adquiri o seu curso, quero entrar no grupo exclusivo do WhatsApp que você tem. Eu vou estar te colocando no meu grupo exclusivo de WhatsApp, onde você vai ter todo um suporte aí, caso você não esteja sabendo o que fazer com o nosso curso, beleza? Dê uma olhadinha aí nos links da descrição, ou vai estar fixado nos comentários, o meu próprio comentário, beleza? Pessoal, feito isso, ó, já retiramos a planta dali, replantamos ela. Agora, o que eu vou estar fazendo? Pronto, nós vamos, depois de feito todo esse processo aí, vamos colocar ela em um lugar com sombra, porém com bastante iluminação. Vocês podem ver que aqui o meu orquidário é coberto com sombrite, aberto ali, ó, passa uma ventilação muito boa. Mas aqui não pega sol, porque está bem na beirada da mesa onde ficam as orquídeas. Então nós vamos deixar ela aqui cerca de 2 meses, sem pegar sol, só com bastante claridade e com bastante vento, pessoal. Porque, ó, é aberto ali e desse lado também é aberto. Então passa uma ventilação muito boa aqui para as minhas orquídeas. Vai ficar aqui durante 2 meses. Anotem essa data, que eu vou voltar daqui 2 meses para mostrar o resultado dela. Aqui eu tenho um enraizador. Eu vou colocar só um pouquinho, pessoal. Prestem bastante atenção, por favor. Pronto. Só essa jateadinha aí é o suficiente, porque o chip de coco vai absorver esse enraizador e vai estar liberando ele devagar aqui pela nossa orquídea. Antônio, vou deixar a orquídea 2 meses aqui desse jeito. Como que eu faço a rega? Com a água normal, pura, limpa. Pessoal, a rega desse jeito aqui vocês podem estar fazendo 1 vez por semana. Antônio, o meu estado é muito quente, a minha cidade é muito quente, faz 2 vezes por semana. No meio e quase no final da semana. Entendeu? Vocês fazem aí uma divisão que achar melhor, dando aí entre 2 a 3 dias sem regar elas. No caso, se você regar na segunda, pula a terça, a quarta e rega na quinta ou sexta. Vai da sua preferência, beleza? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos de coração que fazem parte desse canal. Já estamos quase chegando na marca dos 50 mil inscritos. Graças a Deus, aqui é um canal onde eu gosto de interagir com vocês. Tem horas de noite que eu deixo de fazer algumas coisas para poder responder vocês nos comentários. Gosto de interagir. Então senta o dedo aí nos comentários, comenta alguma coisa para nós podermos estar conversando. Olha só que linda essa Denfal. No meu curso de floração você vai aprender a fazer com que as suas orquídeas floresçam desse jeito aqui, ó. E até mesmo mais bonitas, tá ok? O link vai estar na descrição e nos comentários. Muito obrigado de coração a você que ficou até o final do vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que fazem parte aqui do canal. A você que não faz parte, mas mesmo assim está aqui nos assistindo. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.